E de repente tudo mudou. O mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo que precisamos é aprender com os danos que o mundo inteiro é só. Somos uno. We are one. Somos todos em viola, aula verde. Somos todos uno solo. Todos são mundo. Wir sind alle nur eins. Notícia ou reportagem? Vamos ver como distinguir cada característica de texto. Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos ou narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e personagens envolvidos. Vamos ver aqui um exemplo. Estação espacial chinesa entra na atmosfera e cai no Oceano Pacífico. A estação espacial chinesa Tiangong-1 entrou na atmosfera terrestre na noite deste domingo, dia 1º, e pegou fogo. A maior parte de seus pedaços caiu sobre o Oceano Pacífico, afirmou a agência espacial chinesa. Notícias anteriores especularam que havia caído no oceano próximo a São Paulo, mas o Serviço Militar norte-americano também confirmou que ocorreu no Pacífico. Percebam que é uma notícia de texto curto. Que notícia é essa? Que a Estação Espacial Chinesa entra na atmosfera e cai no Oceano Pacífico. Quem publicou? O UOL, Estado de São Paulo, certo? Aqui ele faz uma breve narração do que aconteceu, né? Como ela caiu, aonde ela caiu. Vejam que ela tem o local, onde, certo? Então, aqui tem algumas características do texto notícia. E percebam, né, frisando mais uma vez, que é um texto curto. E o que é a notícia? As características e a linguagem. Texto curto, com a intenção de informar, simples, conciso e desperta o interesse do leitor, né? Às vezes vemos essas pequenas notícias e depois vamos pesquisar mais a fundo o que de fato realmente está acontecendo. É uma linguagem formal, de voz ativa, que tem verbos de ação, com frases curtas, é impessoal, o verbo vem conjugado na terceira pessoa e faz sempre algumas referências. E o que é reportagem? Atividade jornalística que basicamente consiste em adquirir informação sobre determinado assunto ou acontecimento para transformá-la em noticiário, que é veiculada aos órgãos de imprensa. Exemplo de uma reportagem: apesar da motofaixa, índice de acidente é alto na Sumaré. Percebam que o texto ele é um pouco maior. Tem o dia que foi publicado,
aonde, né, no jornal C7, vem a pequena manchetezinha: em 2 anos e meio, 83% dos acidentes com vítima na avenida envolveram motocicletas. E aqui já vem um texto mais explicativo, e ele é um pouco maior. Ele vai mais a fundo. Vamos ver a diferença entre notícia e reportagem. A notícia informa os fatos de maneira objetiva, apontando as razões e os efeitos e a estrutura, que nem a gente viu, é um texto pequeno. A reportagem vai mais a fundo, faz investigações, tem comentários, levanta questionamentos, discute e tem argumentos, né? A gente pode perceber que a reportagem, tanto, ela pode ser divulgada tanto em revistas, jornais, televisão, né? Tem aqueles jornais que tem aquelas reportagens que vai mais a fundo, que nem vê que a gente vê aqui, né? Vai mais a fundo, onde fazem pesquisas e para chegar até um denominador comum, né? O real motivo para aquilo estar acontecendo, principalmente nas que tem casos investigativos. Recordar é preciso. Lá na notícia, a gente viu que ela pode ser caracterizada como narrativa, não foi? E descritiva. Então, vamos recordar um pouco sobre estrutura narrativa, os textos narrativos. O texto narrativo ele é composto por uma apresentação, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. A apresentação, que também chamamos de introdução, nessa parte é o início do texto, onde ele apresenta os personagens, define local e o tempo que está acontecendo. O desenvolvimento é como acontece as ações dos personagens. O clímax é o desenvolvimento da história, né? O momento mais emocionante da história. E o desfecho é o final da história, como a história terminou. Aqui nós temos os tipos de narração: narrador-personagem, narrador-observador e narrador onisciente. O narrador-personagem é quando a história é narrada em primeira pessoa e o narrador faz parte da história. O narrador observador é aquele que apenas conta a história, mas não participa. E o narrador onisciente é aquele que conhece tudo, narra a história e quando há um pensamento de personagens, pode ser mudada o tempo, aliás, pode ser mudada a pessoa no qual está contando, né? Como ele pode narrar e fazer parte da história ao mesmo tempo. E a narração, ela tem 3 tipos de discurso: o direto, o indireto e o indireto livre. O direto é onde o próprio personagem fala. O indireto, o narrador interfere na fala do personagem. O indireto, o discurso indireto, o narrador interfere na fala do personagem. E é narrada em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala do personagem. E o discurso indireto livre, ela pode ter intervenção do narrador e das falas dos personagens, né? Pode ter um pouco do discurso direto e um pouco do discurso indireto. Aqui nós temos um exemplo de discurso direto, né? Onde há a fala. Vejam que até está em parágrafos com travessão, né? Que é o que identifica a fala de um personagem num texto. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais, esta carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou.
uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se, se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas, mais a minha. O cavalo pilheirou de novo e as coisas ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre o 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe um chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem mandou ser mais burro do que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Então, vamos ver aqui. Nós temos, né, a introdução no primeiro parágrafo. Nós temos o desenvolvimento. Nós temos um clímax, né, que foi a morte do cavalo. Né, o cavalo avisou que iria morrer se ele levasse muita carga, mas Aliás, o burro avisou que ia morrer se levasse muita carga, mas o cavalo não acreditou, né? Foi egoísta. E nós temos a conclusão. O que foi que aconteceu? O cavalo levou tudo sozinho. Então, vamos ver também um pouco mais de gramática. E o nosso tema de hoje é verbo. E o que é verbo? Quem lembra? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, ou um processo, ou um fenômeno. O verbo, ele tem sua flexão quanto a número, que é singular e plural, pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Lembra dos pronomes eu e nós, tu e vós, ele e eles, que é quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Do tempo, que é o passado, o presente e o futuro. De modo, indicativo, subjuntivo, imperativo e formas nominais. Infinitivo, particípio e gerúndio. Nós vamos ver logo esses 3 primeiros. De aspecto, duração da ação, do verbo com sentido incoativo, duração da ação com sentido cursivo e duração da ação verbal com sentido conclusivo. E flexão em voz, voz ativa, passiva e reflexiva. Em primeiro momento, nós vamos aprender essas 4 flexões em número, pessoa, tempo e modo. Quanto aos modos que a gente viu, imperativo, indicativo e subjuntivo, que é o que nós vamos trabalhar, certo? O imperativo é aquele que indica ordem ou pedido. Exemplo, pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora. Resolva esse problema. Não jogue o papel no chão. Jogue é a ação, o não é o negativo, ou seja, seria o imperativo negativo. Vai fazer o dever de casa? Sai da frente. Pare. É aquele que indica uma ordem, né? O verbo, ele já está ordenando. O indicativo, para expressar fatos que estão ocorrendo, ou que aconteceu, ou que acontecerá. O presente, passado e futuro. São as conjugações, né? Aqui nós temos o exemplo do verbo andar. Eu andava, passado. Nós andaremos, futuro. Do verbo ser, eu sou, presente. Então, é como o verbo está conjugado. No modo subjuntivo, para expressar um desejo ou uma possibilidade que algo aconteça. Exemplo, espero que você
trate bem seu animal, né? Ele espera que ainda, ou seja, ainda vai acontecer. Pode ser que hoje a professora conte uma história. Pode ser que hoje, ou seja, um desejo que algo aconteça. Aconteça o quê? Que a professora conte uma história. Meu pai quer que eu estude mais. Um desejo do pai em querer que a criança ou jovem estude mais. Então, o subjuntivo é aquele que deseja algo, haja a possibilidade que algo aconteça. E vai vir acompanhado do que, do se, antes do verbo. Os verbos, eles podem ser classificados em regulares ou irregulares. O que são os verbos regulares? São os verbos que repetem o seu radical na conjugação. Exemplo de verbo: andar, falar, brincar, estudar, comer, correr, ler, sorrir, partir, dividir, abrir. Que quando eu conjugo, ó, o radical ainda continua. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Então, isso são verbos regulares. Eu posso conjugar em qualquer tempo verbal e ele vai ter esse mesmo radical em todas as conjugações. E verbos irregulares, como o próprio nome já diz, são aqueles que, ao serem conjugados, sofrem modificações. Exemplo: verbo fazer: eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Exemplo disso também é o verbo ser: eu sou, tu és, ele é, nós somos. Veja que quando conjugado, ele não tem um radical fixo, ele muda a escrita, né, da conjugação dele. Este conteúdo está contido no PNLD de português, páginas 164 a 175, e gramática, página 264 a 275. Bom estudo!